Fala pessoal, tudo jóia? Bom, conversar aqui de um assunto. Na verdade, já conversei sobre isso, mas quando o pessoal vai passando pergunta, eu vou tentando aqui abranger de uma forma diferente, para ajudar todos também na forma de entendimento, pelo menos de acordo com o que eu tento transmitir, né? Lembrando sempre que eu não sou dono da verdade, que eu não sou melhor do que ninguém, é só a minha forma de interpretar esse assunto e tentar transmitir. Então, quem não tiver identificação, é só ignorar isso e buscar algo que tenha mais afinidade, principalmente praticar aquilo que se sabe, ou aquilo que acha que se sabe, né? Para lapidar o conhecimento e transformar em sabedoria. O que a gente não pode ter mais são pessoas. Não pode ter não, porque isso sempre vai ter, seria arrogância minha. Porque a gente tem momentos de entendimento, de reflexão, de introspecção, para que a gente se realize. E até ali, até a autorrealização, isso ninguém pode fazer por ninguém. E é esse um pouquinho do tema também, né? Em relação às divindades e deidades. A gente tem que realizar a nossa própria essência. E aí que está o negócio. Conversando com as pessoas e trabalhando as dúvidas, né, trabalhando sugestões de temas, foi questionado novamente sobre a questão das divindades, deidades, isso tudo. Enquanto há Deus, ou tal, ou fonte, não tem como a gente conversar sobre isso, porque como o próprio Lao Tse disse, né, o tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. E tal, como eu já reprisei algumas vezes, não existe enquanto um ser. Enquanto seres humanos, pelo menos nessa linha de tempo atual, as pessoas desde o nascimento são acreditadas que existe algo que é superior a elas. Como se existisse um Deus, um velho barbudo, né, com um martelinho na mão para julgar quem entra no céu e quem vai para o inferno. E como se o capeta fosse rival de Deus. Isso não existe. Deus, demônio e anjo, divindade ou capeta, são aspectos de energia da nossa própria mente, de certa forma, da nossa própria identificação com as coisas. Então não adianta a gente achar que tem alguém esperando para nos julgar. Quem nos julga é a nossa própria consciência em relação ao nosso Dharma. E o Dharma é o propósito de alma. E não existe nada de mal nisso. O karma significa ação. Então a gente tem leis de ações e reações. Tudo que a gente faz, independente de linha temporal ou de achar que é um indivíduo, reverbera pelo universo nas linhas temporais. Então toda linha temporal é interconectada. Por isso que a gente foca tanto em trabalhar o caminho do meio, ou o centro, ou o coração verdadeiro, coração puro, coração violeta. Cada um dá um nome para essas coisas. Para que a gente ache o ponto de equilíbrio, em que a gente consiga transcender a dualidade. Para que a gente verifique, compreenda que tudo e todas as coisas é isso que as pessoas buscam. Então, quem está buscando se salvar em relação a onde está é uma utopia. Porque o que acontece são dimensões mais sutis ou dimensões mais densas. Todas, de certa forma, são manifestas. E por serem manifestas, são temporais. E por serem temporais, têm os seus ciclos de começo, meio e fim, assim como o nosso corpo humano, assim como as nossas células e assim como o próprio universo. Tem um começo, meio e fim, que eles chamam de ciclos ou yugas, para quem estuda algumas coisas, ou gerações cósmicas, ou ciclos galácticos, ciclos universais, cada um dá um nome para isso. Mas é o aspecto manifesto da energia, né? Então esse aspecto manifesto forma tudo e todas as coisas a partir do manifesto. E ambos estão sujeitos a uma fonte aí de energia que não é mensurável ou que a gente possa explicar. Já comentei isso no início do vídeo. Então esse aspecto humano de querer fugir de algo não condiz com a própria essência do Dharma. Porque o Dharma é tudo e todas as coisas ao mesmo tempo que transita por todas as coisas. Porque é a própria qualidade manifesta da fonte. E o nosso corpo é como se fosse esse microcosmos, esse micro-universo. Então as nossas células, os nossos átomos, os nossos órgãos, os nossos devas que sustentam essa energia, vêm do plano que o pessoal chama de plano astral, que vem do plano mental, e assim sucessivamente, até o plano causal, morontial, átmico, enfim, aí cada um vai dando nomenclatura aí de acordo com o estudo que tem. Mas existe uma fonte que sustenta isso tudo, e é ali que a gente quer se dissolver. Então as pessoas que acham que virando
siriano, pleidiano, draconiano, reptiliano, arcturiano, enfim, todos esses nomes, que são bem poucos, né? Se a gente pensar só nesse universo manifesto, lembra que a gente está, por estudos antigos aí, da própria Helena Blavatsky, do próprio Rodrigo, Romo, enfim, se vocês pegarem livros de muitos autores, quando a gente pega para interpretar o universo, todos têm um consenso, formas distintas de explicar e qualificar. Mas mesmo quando a gente pega pelo Vedanta, por livros antigos, a gente sabe que existem universos, grandes universos, que eles chamam de superuniversos. Citando um exemplo esse. A gente está num grande universo, que contraparte faz de 7 outros grandes universos, que eles nomenclaturam ou dão um nome, dão uma nomenclatura de Orvoton. E dentro de Orvoton a gente tem centenas de milhares, não vou mensurar isso aqui que não é cabível, mas a gente tem centenas de milhares de universos, pequenos universos. E dentro desses pequenos universos, galáxias, assim sucessivamente, até chegar em um planeta, da forma como a gente conhece humanamente como Terra. Isso tudo é um universo. A gente tem muitos outros, tem 7 grandes e outros na plano e manifesto, que já nem adianta querer explicar isso. A gente foge muito do conceito básico, que é se aprofundar dentro de si mesmo e buscar a essência disso tudo, ou continuar buscando externamente aquilo que está dentro. Então, quantas pessoas continuam achando que a Terra é um planeta de expiação, que está todo mundo aqui para sofrer e queimar karma, é o que vai ficar atado a isso, porque a mente vai continuar repetindo essa informação aqui ou no plano astral. E vai bater no plano astral e voltar para cá. Porque ainda existe pendenga de apegos, de necessidades, que são do ego humano, do desejo, da intenção de estar aqui porque fez ou deixou de fazer alguma coisa. Enquanto continuar existindo isso no aspecto do corpo mental, a pessoa vai continuar reencarnando. E a fuga é também uma forma de prisão, que as pessoas depositam a intenção de que morrendo vão ser algo que não são aqui. Então, enquanto a gente não aprende a ser um Cristo aqui na Terra, a ser um Buda aqui na Terra, provavelmente, muito possivelmente, a maior parte das pessoas que vão desencarnar, e a maior parte mesmo, vai continuar vagando, feito barata tonta, de encarnação após encarnação, tentando ser aquilo que nunca realiza. Então não adianta achar que desencarnando vai se tornar uma divindade porque alguém disse que você é ou deixou de ser alguma coisa. Se você não cumpre esse papel de divindade aqui na Terra, não é sendo algo subjetivo que vai se tornar isso. Isso precisa ficar claro. Ninguém ascende por achismo. A energia tem que transitar, tem que abrir espaço, tem que depurar o achismo. Se a pessoa sente compaixão aqui na Terra, ela sente também no plano astral ou outros planos. O sentir é cósmico, é universal. A emoção não. A emoção ela aprende de certa forma porque ela cria comparativos e competições. Está sujeito ao ego. O sentir não. Ele não está restrito a somente os sentidos humanos. O sentir tem a conexão um pouco mais profunda que isso. As pessoas precisam de sentir empatia para começo de conversa. A empatia é uma forma de percepção em que todos e todas as coisas, de qualquer plano, está interconectado. Quem consegue observar a própria respiração no silêncio consegue já observar algumas coisas. E conforme vai mergulhando sutilmente nisso, deixa de existir uma dependência ou uma fuga em relação à realidade em que vive. Mergulha para dentro, se dissolve. Assim como fez Jesus de Nazaré, que alcançou a consciência crística, Siddhartha Gautama, que alcançou a consciência búdica. Já escrevi e falei muito disso, de centenas de mestres, que deixaram um ensinamento claro. Não importa em que planeta, dimensão ou aspecto a gente está, a gente tem que transcender isso tudo. Porque não tem para onde fugir, porque o tal, a fonte, Deus, é tudo e todas as coisas, manifestas e manifestas. Quando a gente ignora isso, a gente ignora a própria fonte. Quando a gente ignora o corpo, as pessoas ou qualquer ser, é uma forma de ignorar a própria fonte. Quando a gente aprende a se conectar com as coisas, a gente se conecta conosco mesmo, em todas as coisas. E aí sim, uma percepção um pouco mais clara, talvez, do que a minha infantil verdade tenta mostrar, é que a gente é tudo e todas as coisas. E assim o sofrimento acaba, porque a gente não provoca mais sofrimento, e aí as coisas fluem.